os teóricos eles falam? Que todas as doenças, né, e os problemas mentais, emocionais, eles têm como piso a depressão. Olha isso. Então, as pessoas elas estão se enclausurando dentro de si mesmas em função de tudo isso que está acontecendo. Então, o excesso de angústia, porque você fica ansioso por algo, né, que não aconteceu ou pensando num futuro que ainda não ocorreu, e aí você fica ansioso, aquela angústia ela vai te gerando um sentimento ruim de tristeza, porque você não consegue alcançar aquilo que você se propôs, e aí vai indo para a depressão, você vai deprimindo, só que você não consegue sair daquilo, porque não tem capacidade de refletir, de pensar bem a respeito do que está acontecendo. Porque, obviamente, todo mundo fica triste. Você passa por picos, né, de depressivos, mas você pega no opa, não, mas eu não posso ficar assim. Então, o que eu vou fazer para mudar essa situação? Então, aí você maneja. Aí você manejando, você sai daquilo. E aí você vê qual é a gravidade, né? Como que as coisas elas vão se direcionando. Então, nós precisamos entender, olhar para as crianças, os pais, em relação a tempo de tela, em relação a incentivar a leitura de livros bons, para poder manifestar e trabalhar a criatividade da criança, o raciocínio, a criação de signos, porque às vezes a pessoa pensa, mas ela não tem como projetar aquele pensamento, aquela ideia que ela teve, ela não tem como manifestar ele, porque falta signo, falta leitura, ela não consegue pôr no papel. Não consegue pôr para fora. E aí gera angústia, não gera? A pessoa começa a agitar, gera angústia. Então como que eu ponho isso para fora? Então, tudo isso que a gente fazia, construía lá atrás, né? Ler, que é bom, porque vai escrever melhor, vai falar melhor, vai pensar melhor. Tudo isso está sendo cortado, está sendo tesourado. E as pessoas estão encontrando dificuldade, gerando mais angústia, porque não consegue se expressar, não consegue lidar, ela não consegue descrever o sentimento. Ela está sentindo aquilo, mas ela não consegue descrever o que ela sente. Aí gera mais angústia ainda, porque não é entendida. E isso é o mundo digital, né? Porque acabou aquela coisa, não importa mais o ser, né? Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que respeita os professores, que respeita os colegas, o que importa é que você tem um cordãozão de ouro, que você tem um carrão da hora. Quantos likes você tem, quantos seguidores você tem. Tá acabando, né? Aquela coisa do ser tá acabando. É o ter que tá prevalecendo. Exato. E isso vai gerar angústia, porque você às vezes não tá no mesmo patamar daquela outra pessoa, você não consegue acompanhar isso, gera frustração, depressão. Daí começa a vir aquela coisa na sequência do manifesto, né? Sim. Quando a gente fala de ansiedade, né? Que é uma das bases para a maioria das doenças, igual o Rodrigo falou, às vezes a gente somatiza, né? Então as doenças, porque não tem como você separar o seu corpo da sua mente. Não, é então, integrado. Aquilo que você está sentindo na mente é tão forte, tão poderoso, que ele reflete no seu corpo. E é super interessante porque, né, no meio dos atendimentos que a gente faz, a gente consegue perceber a somatização de sensações, de emoções das pessoas relacionadas no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que está pensando demais, ela fica com dor de cabeça. Então, está relacionado à mente dela. Uma pessoa que, de repente, passou por uma situação que ela não conseguiu falar o que ela queria falar, começa a dar dor de garganta nela. Fica rouca. Não conseguiu engolir da dor de garganta. A pessoa começa a sentir enjoo. Por quê? Porque não digeriu aquilo que aconteceu. Então, tudo isso são exemplos de somatizações do reflexo do emocional acontecendo no corpo físico. Por quê, gente? É impossível a gente separar. Não dá pra gente tratar só o corpo físico sem ir na raiz, que é a parte emocional, a parte mental, né? E cognitiva também. E com o passar do tempo, assim, você vê alguma projeção para futuro, para essa nova geração? Como fazer? Depende de quem para começar essa mudança? Eu sei se você deve ter estudado, você também, educação moral e cívica, a gente tinha na escola. Qual que era aquele conceito básico que falava, olha, a família é a célula máter, né, da sociedade. É a família, são os pais.
que está acontecendo hoje? O que a gente tem visto, né? A gente tem visto aí como dentro da psicanálise, nesses anos todos de pastorado, o que está acontecendo? Hoje os filhos viraram os pais, é eles que comandam, é eles que ditam as regras, é eles que ditam as normas, e os pais viraram os lacaios, viraram os funcionários dos filhos. Então, isso é reflexo do que acontece na família. Então, você desintegra a família, obviamente, você desintegrou o cidadão, você desintegrou a pessoa adulta que vai surgir na família. Então, é um círculo vicioso, é uma reação em cadeia, porque o pai que foi ali, né, não teve uma boa gestão dos seus pais com relação à sua infância, vai ser também um pai que não vai ter uma boa gestão com seus filhos, a não ser que ele quebre esse padrão. Ele entenda, poxa vida, não foi legal, não foi bom, então eu preciso ver o que eu preciso fazer para mudar esse padrão. Então tudo está na família. Não é o Estado que vai fazer isso, não é o professor que vai fazer isso, são os pais. É o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe trabalhando na gestão emocional do seu filho, fazendo o que tem que ser feito como mãe, fazendo o que tem que ser feito como pai. O pai e a mãe entendendo qual o papel de cada um, para que aquele filho ele veja o exemplo do pai, veja o exemplo da mãe, e aí ele se torne um adulto, né, na referência que ele viu de exemplo. E aí você vai ter um adulto que vai ter uma personalidade saudável. E ele vai conseguir gerir isso e vai passar isso para os seus filhos. Então, obviamente, tem as questões, né, que são genéticas, né, tem os problemas emocionais que pode vir de uma carga genética, mas se não for isso, os pais são os responsáveis por fazer isso. A família que vai fazer toda a diferença na construção daquela criança e o futuro adulto. Essa é a diferença que vai ter. A gente percebe que a família, em qualquer época do tempo, ela sempre foi a base de tudo. A base, né? Exatamente. Sim. E na realidade, né, como o Rodrigo falou, a família é a base de tudo e os pais são a referência de tudo, seja ela positiva ou negativa. Então, tudo que um filho vai fazer no futuro, ela pega como referência o pai ou a mãe.